Gratidão. Falar sobre esse tema é tão comum hoje em dia, né? Pois a gente ouve muito quando a gente agradece, quando alguém está agradecendo. E que bom que cada vez mais a gente ouve isso, fala isso. Mas o que é gratidão? O que é ser grato? E parece essa pergunta tão óbvia, né? Pois nós falamos tanto sempre quando a gente quer agradecer algo, quando acontece algo bom. Mas vamos pensar. Será que eu não posso ser grato também pelo que ainda não aconteceu? Por um desejo que eu quero tanto e não se realiza? Ser grato pelos acontecimentos que ainda Deus não nos colocou no nosso caminho? Ou ainda por aqueles acontecimentos que a gente julga ruim? Dá para ser grato por isso também? Eu gosto muito de uma definição de gratidão que diz assim: gratidão é a memória do coração. Ou seja, aquilo que os olhos veem, o coração sente e registra. E quando somos agradecidos de coração por algo que aconteceu, é o nosso coração que está falando. Já dizia Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a boca fala o que o coração está cheio. Então, ser grato está relacionado ao que o nosso coração está sentindo. Mas como desenvolver isso? Como desenvolver a gratidão? Como desenvolver o que o nosso coração está sentindo? Esse é um exercício tão importante que quando a gente gira essa chave, muda toda a nossa vida. Quando a gente aplica esse exercício. É fácil? Não. É difícil? Também não. Mas, então o que é? É uma prática. Gratidão é um hábito, um exercício, uma prática que se constrói dia a dia. Como assim prática? Como assim gratidão é uma prática? Vou contar uma experiência pessoal. Toda vez que eu acordava e dormia, eu agradecia pelo dia, por tudo que eu vivi e listava todas aquelas coisas que tinha feito durante o dia. Mas eu senti que poderia ser feito algo diferente. Eu decidi então colocar o meu celular para despertar de 3 em 3 horas, para que cada vez que tocasse eu lembrasse do que eu vivi naquele período de tempo, naquelas 3 horas, e agradecer. E comecei a perceber que as pequenas coisas, como tomar um copo d'água gelado, comer uma comida tão boa com a família, respirar numa caminhada, o ar puro das árvores, percebi que todas essas pequenas coisas do dia a dia estavam presentes nessa lista de agradecimento. E naturalmente, antes de tocar o despertador, eu já estava agradecendo por aquele copo d'água gelado que eu tomei quando estava com sede. Então, a gratidão está relacionada a isso. É um hábito que criamos durante o nosso dia, nas pequenas coisas. E quanto mais praticarmos esse hábito, mais a nossa vida se torna grata. E a nossa vida se torna mais grata, mais coisas boas acontecem. Porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Mas e quando acontecem coisas ruins? Como agradecer por isso? Como que eu posso agradecer se minha vida é um transtorno que só tem coisas ruins? Essa é uma questão muito delicada, né? Porque cada um tem uma experiência diferente, passa por situações diferentes. E é muito fácil falar para agradecer, é muito fácil falar para ser grato quando a gente não está na situação do outro. Por isso que é uma questão muito pessoal quando passamos por algo difícil. Mas o exercício, o convite sobre gratidão não é falar: obrigado Deus pelo meu pai que está doente, obrigado pela minha mãe que vai ter que fazer uma cirurgia, que está passando por um problema muito triste de doença. Não é esse o propósito, pois a gente sabe que é difícil a gente agradecer por essas situações, né? O exercício de agradecer as pequenas coisas durante o nosso dia a dia, como falei do copo d'água, do ar que respira na caminhada, nos proporciona, na hora desses momentos difíceis, na hora desses momentos complicados, ter assim uma lucidez maior, uma coerência, para a gente analisar a situação e pensar: opa, é uma situação difícil, meu pai, minha mãe doente, aquele familiar passando pela cirurgia, mas o que eu posso aprender com isso? Como essa situação pode me trazer benefícios? Percebemos que daí tem uma grande diferença, pois a gente não deixa de lado o problema, a gente só não ignora ele.
mas a gente analisa de um outro ponto de vista, sem desespero, sem sofrimento, com um olhar mais assim, calmo. Assim, eu sei que é difícil, mas o que eu posso aprender com aquilo? E, consequentemente, essa prática vai sendo natural, até mesmo com as situações que deixam de ocorrer conosco. Por exemplo, é normal a gente ter desejos, seja profissional, de um cargo pessoal, casar, ter filhos, qualquer vontade, né? Ter um relacionamento. E quando não acontece isso no momento, assim, é comum a gente ter um sentimento de tristeza e frustração. Agora, quando a gente aplica o exercício da gratidão diária, a gente nos faz enxergar até mesmo essas coisas que não aconteceram como algo bom. Pensa, nossa, ainda bem que eu não tive um filho nesse ano em que eu passei por uma situação difícil na família, doente, que eu tinha que dedicar, não teria tempo para dedicar para o meu familiar que estava doente se eu tivesse um filho. Ou ainda, graças a Deus que eu não fui promovido, porque aquele cargo lá eu teria que passar mais tempo no trabalho, menos com a família. Essas pequenas situações ficam mais claras e percebidas por nós se estamos fazendo o exercício da gratidão diária. E pode até parecer que seja um pouco fantasioso, é muito teoria e pouca prática, isso que a gente está falando, mas vamos tentar fazer exercício. Colocar o despertador de 3 em 3 horas. Se você quiser colocar de 1 em 1 hora ou de 5 em 5 horas, como achar melhor. E cada vez que tocar, listar motivos para agradecer. Pode escrever, pode falar em voz alta, pode apenas pensar. E com o tempo isso vira um hábito. E um hábito vai virar uma rotina vai virar uma tradição. Aquela dívida, um boleto que vem, aquele problema familiar, aquele parente, aquele parte da casa que dá com defeito. Essas situações que vamos enfrentar, vamos contornar, servirão de instrumentos para desenvolver a gratidão. Não significa que seremos isentos de desafios ou provas, pelo contrário, vão continuar vindo. E nossa vida vai ser um constante exercício de gratidão. Portanto, gratidão, para a gente resumir, é também aceitar aquilo que não foi bom e, mesmo assim, reconhecer a sua importância. Então vamos juntos fazer esse exercício do despertador diário. Colocar de 3 em 3 horas, 1 em 1 hora, como achar melhor. Anotar ou mentalizar. Refletir nas pequenas coisas, um gesto de gratidão para cada vez mais vir um hábito no nosso dia. Muito obrigado pela atenção de todos. Gratidão.